Então, gente, continuando aqui a respeito da representação matemática dessa famosa lei da oferta e da procura econômica na economia, que vamos falar melhor sobre demanda e oferta aí nos próximos tópicos e posteriormente microeconomia e macroeconomia, principalmente micro. Mas a gente tem o quê? Que foi o que eu disse, né? Essa relação entre demanda e quantidade demandada e preço, quantidade ofertada e preço, não é clara e nem bem definida. Ela é altamente variável e imprecisa, né? Instável. Uma forma mais adequada da gente desenhar uma curva de demanda e uma curva de oferta seria o quê? Em vez da gente considerar que existe uma relação aproximada entre quantidade demandada e preço, uma única relação, ainda que aproximada, a gente tem que, no mundo real, na verdade, essa relação, mesmo sendo aproximada, ela não existe, no sentido de que existem várias, diversas, diferentes relações entre quantidade demandada e preço. O que a gente tem é que para diferentes níveis de preço, a quantidade demandada não é aproximadamente uma determinada relação, não tem aproximadamente uma determinada relação com o preço. A quantidade demandada tem várias diferentes relações com o preço dependendo do nível de preço, né? Então, para um preço alto, a relação entre quantidade demandada e preço pode ser uma. Para um preço baixo, a relação entre quantidade demandada e preço pode ser outra. E para diferentes níveis de preço, a gente pode ter diferentes relações entre quantidade demandada e preço. Então, uma representação mais adequada para a curva de demanda, ou a faixa de demanda, ou simplesmente para a demanda, não é desenhar aquela curvinha bonitinha, redondinha, mas sim desenhar vamos chamar curva, forma de falar, né? Um conjunto de pontos. Uma curva é um conjunto de pontos, só que no caso aí nós temos uma curva de demanda, a famosa curva de demanda quebrada, e é cheio de quebras nessa curva de demanda. Às vezes o preço pode cair muito e a quantidade demandada quase não aumentar. Outras vezes o preço quase não cai, a quantidade demandada pode aumentar muito. Há situações em que o preço não muda, que há grandes variações no preço e a quantidade demandada nem muda. Outras situações, a quantidade demandada pode mudar sem que haja variação no preço. Olha aí o formato dessa curva, ela é toda quebrada. Uma curva como essa é muito mais representativa da demanda no mundo real, tá? Sendo que mesmo para essa curva de demanda quebrada, o mais adequado seria a gente novamente não considerar a curva de demanda. Nós temos a demanda, que é a relação negativa entre preço e quantidade demandada. Isso existe, mas melhor que a gente pensar na curva seria a gente pensar na faixa de demanda. Então seria a gente ter aquele intervalo, aquelas duas curvas abaixo e acima dessa curva de demanda aí. E mesmo essas duas curvas extremas, elas não seguirem o formato, seguir esse exato formato aí. Elas podem ter formatos diferentes em relação a essa curva, digamos assim, essa curva média, né? Isso é para demanda. Para oferta, a gente teria a mesma coisa. Em vez de haver uma relação, ainda que aproximada, entre quantidade ofertada e preço, a gente teria não uma relação, mas várias relações, várias funções de oferta, dependendo do nível de preço. E a curva de oferta também seria uma curva de oferta toda quebrada. Para diferentes níveis de preço, nós teríamos diferentes quantidades ofertadas, ou a relação entre quantidade ofertada e preço não é bem definida, clara, contínua, está sempre crescendo, não. Se você olhar essa curva aí, você vai ver que há momentos em que o preço sobe e a quantidade ofertada
quase não aumenta ou quase não aumenta. Há situações aí que ocorre isso nessa curva de oferta. Há situações em que a quantidade ofertada aumenta com um pequeno aumento no preço ou até mesmo sem aumento no preço. É possível que isso ocorra também, né? Mas então, isso é uma coisa. Outra coisa, temos que considerar a margem de erro em torno dessa curva de oferta média, digamos assim, né? Mas enfim, estou falando isso para chamar atenção para o problema da representação. A matemática facilita por um lado, mas leva a erros de estimativa e principalmente enganos teóricos. As pessoas podem se confundir ao se falar tanto em demanda quanto em oferta, basicamente por conta do que a gente viu no slide anterior, ficar vendo curva bonitinha, sempre decrescente, o formato todo contínuo, bem definido, preciso. No mundo real não é assim. Essas duas aí são curvas muito mais próximas do mundo real, considerando a margem de erro em torno das duas, tá? Mas enfim, tudo que a gente falou até agora é a respeito do uso da matemática. Demanda e oferta a gente vai falar mais à frente, vamos voltar a esse assunto, explicar melhor o que é a demanda e o que é a oferta. Aqui eu estou querendo chamar atenção para o uso da matemática para representar problemas econômicos. Só isso. Por um lado facilita, mas de outro lado dificulta também, principalmente pode causar desentendimentos. Então, o objetivo da aula aqui desse tópico 3 é chamar atenção para o correto entendimento da representação matemática de problemas econômicos, tá certo? Sempre tem que ter uma certa margem de erro, uma aproximação, né? Não dá para ter uma equação, considerar uma equação única e considerar que essa equação é a correta, tá certo? Mas enfim, temos isso, o uso da matemática em economia. E como eu disse, há pessoas que são contra o uso de matemática em economia. E para falar dessas pessoas, não precisa ser as pessoas que eu vou citar, mas dois que eu vou citar. Um é o famoso John Maynard Keynes, famosíssimo Keynes, que ele publicou o livro dele em 1936, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. E o livro que eu tenho é exatamente esse aí, que tem o texto ali, um artigo Inflação e Deflação ao final do livro. É da Nova Cultural, né? Esse não é o texto original, logicamente, né? Esse aí, se não me engano, é de 1985. O livro é de 1985, mas a publicação original do Keynes é de 1936. E nesse livro a gente tem que Keynes mostra lá que ele é meio... não aceita muito bem o uso de matemática em economia, acha que é um exagero. Vou mostrar um trecho aqui. Só que mesmo ele que é contra o uso de matemática ou do abuso do uso de matemática, então abusando, exagerando a aplicação da matemática em economia, mesmo ele, foi o que eu disse em vídeos anteriores, né? Falar em economia, fatalmente você esbarra no pensamento matemático, na lógica matemática, na lógica quantitativa. Então, por exemplo, nesse texto do Keynes, no livro, maior obra do Keynes, ele, por um lado, ele critica o uso de matemática, mas ele se vale da mentalidade matemática. Por exemplo, nesse trecho aqui, logo no começo do livro, onde ele define demanda efetiva e oferta efetiva. Não vamos entender isso agora, é assunto de macroeconomia. Lá na macroeconomia eu vou reapresentar esse trecho aqui e aí sim eu vou elaborar. Aqui é só mostrar a existência do pensamento matemático na cabeça de economistas, incluso economistas que são contra o uso de matemática ou o exagero do uso de matemática. Então põe o Keynes. Seja Z o preço de oferta agregada da produção resultante do emprego de N homens, e seja a relação entre Z e N, que chamaremos função da oferta agregada, representada por Z igual a φ de N. Claramente, olha o pensamento matemático, a apresentação matemática.
função, ele descreve a função, qual é o formato dessa função. Ele não fala, ele só existe que existe uma relação entre nível de emprego e volume de produção nacional. Você acha que existe isso? É claro que existe isso. E considerar que existe isso, querendo ou não, é considerar que existe uma função de produção nacional, função de produção das firmas e função de produção nacional. O PIB de um país, do Brasil, é baseado na utilização de recursos, capital, tecnologia e, a curto prazo, principalmente, trabalho. E é isso aí o que o Keynes está escrevendo, né? Mas aí continua ele. Da mesma forma, seja o produto que os empresários esperam receber do emprego de N homens, sendo a relação entre D e N, a que chamaremos função da demanda agregada, representada por D igual a F de N. É uma função de N. Então a demanda... Vamos explicar demanda e oferta, demanda agregada e oferta agregada aqui agora. Isso é assunto de macroeconomia. Aqui só estou querendo mostrar que Keynes ele se vale dessa apresentação matemática, dessa representação matemática, né? É difícil falar de economia e não se valer desse tipo de prática, né? Desse tipo de método. O método matemático facilita o entendimento, né? Mas esse é o trecho que eu apresento para demonstrar como que o Keynes usa também. Ele que é crítico, ele usa a ideia, né, metodologia lógica matemática. Mas nesse outro trecho aqui é que ele apresenta a sua crítica ao uso de matemática. Aí ele põe: grande parte da recente economia matemática não passa de um emaranhamento tão impreciso quanto suas hipóteses iniciais, levando os autores a perder de vista, num labirinto de símbolos pretensiosos e inúteis, as complexidades e interdependências do mundo real. Tá ok, isso é real, foi o que eu falei no vídeo passado e nesse. A gente tem que entender a matemática apropriadamente. A matemática é algo determinístico. E economia não tem nada determinístico, é altamente variável, volátil, instável, e a gente representar problemas econômicos com base em equações matemáticas tem esse problema, né? E aí foi o que eu disse, Keynes é contra, se não o abuso de matemática, né, em economia, mas ele próprio se vale do pensamento matemático, ou da lógica matemática. É quase impossível não falar em economia e atribuir à economia algum tipo de explicação matemática. Isso é uma coisa. Esse é Então, um crítico do uso da matemática, ele é crítico, Keynes critica a matemática, mas ele também usa. Pronto, é só um exemplo que eu estou dando. Eu vou dar um outro exemplo aqui agora, que seria o quê? Seria o famoso, no Brasil recentemente, está se tornando cada vez mais famoso, o famoso Ludwig von Mises, que ele publicou o livro dele Ação Humana em 1949, e ele também é crítico, mas da mesma forma que o Keynes, eu vou mostrar aqui um trecho dele, no qual de um lado ele reclama da matemática, mas de outro lado ele próprio se vale da mentalidade, da lógica, da apresentação matemática, né? Então, por exemplo, nesse trecho aqui ele fala mal, né, da matemática. Ele coloca: os problemas de preços e de custos também foram tratados por métodos matemáticos. Houve até mesmo economistas que sustentaram que o único método apropriado para lidar com problemas econômicos é o método matemático. Escarneciam os economistas lógicos do tipo Mises, chamando-os de literários. Ou seja, ele está reclamando do uso de matemática. Ele é crítico ao uso de matemática. Vai ficar mais claro ainda no próximo trecho que eu vou mostrar. E ele acha, da mesma forma que eu apresentei aqui, os problemas econômicos não são precisos, não são estáveis, não são bem definidos, bem delimitados. A relação entre preço e quantidade demandada e ofertada não é perfeita, certa. Os problemas econômicos são altamente não palpáveis, né?
No sentido de que não dá para medir com precisão a relação entre as variáveis econômicas. Nisso o Mises está certo, mas dizer que não pode tratar problema de preço, um valor, e custo, outro valor, por métodos matemáticos, aí já fica um exagero, né? Mas um outro trecho aqui do Mises, a gente tem lá na página 412, o método matemático deve ser rejeitado. Olha o que o Mises fala, né? O método matemático deve ser rejeitado, não só por sua aridez. É um método inteiramente vicioso, que parte de falsas premissas e chega a conclusões erradas. Seus silogismos não são apenas estéreis, eles desviam o interesse do estudo dos problemas reais e deturpam as relações entre os vários fenômenos. Aí, ok, parcialmente acredito que esse trecho aí ele meio que tem razão. Foi o que eu falei, a relação entre as variáveis não é clara nem bem definida, muito menos exata, precisa. Envolve um grau de erro, às vezes, muito grande. Mas isso significa que o método matemático deve ser rejeitado. O método matemático foi o que eu falei em vídeos anteriores. Ele é implementado por razões metodológicas e também por demanda da sociedade, pessoas, empresas e governo. A sociedade demanda matemática. A sociedade quer estudos matemáticos. Pronto, essa já é a utilidade da matemática. O Mises se opor ao uso de matemática não tem cabimento, né? O método matemático deve ser rejeitado. Isso aí é meio exagerado, né? Mas ele considera que o método matemático deve ser rejeitado. Mas veja só esse trecho dele aqui, que ele fala sobre um assunto que não interessa aqui. Não interessa se o assunto que ele aborda está certo ou está errado. Estou querendo mostrar a forma de abordagem do problema. É do livro do Mises também. Ele põe lá, ele está falando sobre regiões povoadas e despovoadas e como que a população migraria de um para o outro, onde é mais caro, onde ganha mais, ganha menos. Não interessa o assunto, estou querendo só mostrar a abordagem do assunto. Ele, no trecho anterior, disse que o método matemático deve ser rejeitado, mas aí nesse trecho ele põe: podemos qualificar de relativamente superpovoada uma região na qual os salários de mercado são menores do que os salários base acrescidos de ambos os componentes, A e C, positivos ou negativos. A e C eu não me lembro o que é, ele define. Aqui não me lembro, não interessa. O que interessa é que ele já está definindo uma variável. E continua ele, isto é, onde M é menor que S mais A mais C. Ele define essas variáveis no texto, não interessa quais são as variáveis aqui. Eu só estou querendo mostrar aí, M menor mais. Ele está somando componentes. Isso é lógica matemática. Isso é um pensamento quantitativo, matemático. Ele tem que rejeitar, mas ele mesmo usa, né? Aí continua ele, da mesma forma, qualificaremos de relativamente subpovoada uma região na qual M é maior que S mais A mais C. O que representa M, S, A e C não interessa aqui. O que interessa é que cada uma dessas letrinhas representa uma variável e ele está utilizando a lógica matemática para representar, expressar o que ele está dizendo. É muito mais fácil do que ele escrever o nome das variáveis e dizer que está somando elas. Pronto, bota uma variável, escreve uma letra para representar uma variável e apresenta as suas contas, né? Mas aí, para concluir então, na ausência de barreiras institucionais à migração, os trabalhadores se deslocarão das regiões relativamente superpovoadas para as regiões relativamente subpovoadas, até que, por toda parte, M é igual S mais A mais C. Ele falou que o método matemático tem que ser rejeitado e ele está usando, ele próprio usa método matemático. É claro que alguém vai dizer, não, isso aí nem é um método matemático, pô, é só uma representaçãozinha usando aí alguns símbolos matemáticos. Não, você está usando símbolo matemático, já é usar matemática.
não tem cabimento dizer que método matemático deva ser rejeitado. Ela tem o seu uso na economia, né? Mas enfim, apresento duas pessoas, Keynes e Mises, que não são pessoas que têm a mesma linha de pensamento econômico. Os dois rejeitam matemática, mas os dois usam, se valem do pensamento e da metodologia matemática, tá certo? Embora seja Keynes, seja aqui no Mises, eles fazem um pequeno uso. Isso aí não é nenhuma equação complicadíssima, né? E possivelmente, certamente é disso que eles estão reclamando, do uso exagerado de equações mirabolantes para explicar ou representar problemas econômicos. Eu vou apresentar uns exemplos aqui, né? Mas, de qualquer forma, basicamente o que eu queria apresentar aqui para vocês era isso. A gente usa matemática em economia por razões metodológicas e demanda da sociedade. Tem gente que é contra, mas usa a lógica matemática, e tem gente que é a favor e exagera na matemática, que é o exemplo que eu vou dar aqui agora. Então, por exemplo, um economista que eu gosto muito, intuitivamente falando, é o Gary Becker, que ganhou o Nobel de Economia em 92. Ele é um excelente economista, influenciou muito, inclusive eu aqui que estou falando para você, sou fortemente influenciado por Gary Becker, principalmente pela intuição do Gary Becker. Agora, os trabalhos, a parte matemática do Gary Becker já não me influencia muito não, né? Mas para dar um exemplo do Gary Becker, por exemplo, ele publicou em 1973 esse artigo que é a teoria do casamento. A ideia do artigo é ótima. Ele fala sobre a possibilidade, por que as pessoas se casam, o que as pessoas esperam ganhar, quais são os incentivos e os desincentivos que levam as pessoas a se casar ou não, se você casa com pessoas de branco com branco ou negro com negro, ou um branco que casa com negro, né? Uma pessoa jovem, uma pessoa velha, ou de mais idade. É a teoria do casamento. E ele desenvolve, explica intuitivamente, mas tem a parte matemática. E a parte matemática é uma coisinha meio assim, né? Aí ele define todas essas variáveis aí, C, T, K, ele define isso tudo ao longo do texto, mas chega no apêndice do texto, ele mostra o desenvolvimento matemático da sua teoria do casamento. E aí, essa matemática aí já fica um pouquinho mais complicada, né? O Mises ali é mais fácil, M menor que S mais A mais C, mas no Gary Becker a coisa dificulta um pouquinho, né? Esse artigo de 1973, um outro exemplo de uso relativamente exagerado de matemática seria o economista Edmund Phelps, que ganhou o Nobel de Economia em 2006. E aí, por exemplo, ele tem esse artigo aqui, que é o artigo que a gente vai abordar em macroeconomia, mas eu vou falar intuitivamente, a gente não vai entrar na matemática dele, não precisa se preocupar. Mas ele fala sobre relação entre desemprego, inflação, e ao longo do tempo, né? Vamos falar sobre isso no curso de macro, mas ele explica intuitivamente, mas tem a parte matemática. E a parte matemática é uma coisa meio assim, né? Que essa parte aí até que não é muito difícil, não, tem coisa pior que isso, né? Mas essas variáveis ele define o que é X, o que é Y, o que é U, ele define isso tudo no texto, mas aí ele sai desenvolvendo seu pensamento em termos matemáticos, né? E eu imagino que é com relação a isso que Keynes e Mises reclamam ou reclamaram, né? Mas enfim, temos aí a matemática. Economia não é ciência exata, é ciência social aplicada, mas tem enorme uso de matemática e estatística, tanto por razões metodológicas quanto por razões de demanda da sociedade, tá certo? Mas aí a gente fica por aqui agora então. Valeu, tchau!